Então, boa tarde a todos. Vamos voltar à nossa aula de manejo de bacias hidrográficas, hidrologia e manejo de bacias hidrográficas, com conteúdo de bacias hidrográficas especificamente. Hoje nós vamos tratar a questão da morfologia de bacias hidrográficas. Recapitulando, então, a gente tem a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. A gente avaliou aulas anteriores que ela é definida e faz parte desse contexto de você avaliar a questão da montante, a jusante, então não vai levar em consideração a parte perimetral ou limite físico dos municípios. Então, nós vamos ter 3 elementos, entre outras questões, para a gente avaliar a delimitação dessa nossa bacia hidrográfica, que vão ser o divisor topográfico, o divisor geológico e o divisor freático. Preferencialmente e mais fácil é utilizado pelo divisor topográfico. Isso vai levar em consideração quando a gente for avaliar a área dessa bacia. Então, nós vimos a classificação dos cursos de água, vimos também as características do sistema fluvial de uma bacia hidrográfica, que é a alta bacia, a média bacia e a baixa bacia, com características bem peculiares, principalmente na secção transversal e longitudinal, nos perfis longitudinais e nas secções transversais do rio. Vimos, então, como é que se comporta as bacias, vimos a questão dos mapas y-métricos e clinográfico que a gente viu que o uso e ocupação do solo influenciam diretamente nessa bacia hidrográfica, seja montante, seja jusante. Viu na escala geológica como é que funciona a lógica da bacia hidrográfica, porque se tem um relevo em determinada área, quer dizer que ainda lá vai ter uma fatia considerável da rocha sã e da origem. Eu vou pedir a gentileza de vocês fecharem o microfone. Então, a gente viu que essa escala, ao longo do tempo, ela tende a ser predominante, né, nas bacias hidrográficas, não necessariamente vai se repetir em todas elas, mas a lógica do processo é esse. Então, você vai ter áreas nos entornos dos rios, então, na parte mais baixa da bacia hidrográfica vão ser áreas mais planas, na parte, ainda que tenha uma presença de rocha, ela vai ter uma elevação maior. Vocês vão ver nos índices que a gente vai avaliar que eles já indicam esse tipo de situação. Avaliamos que a bacia hidrográfica, dependendo do uso e comportamento do solo, ela vai ter uma evolução se moldando e se ajustando. Então, isso vai se refletir, entre outras coisas, na sinuosidade, na velocidade de percurso da água do rio, nas partículas que ela vai carregar. Então, vimos que esse comportamento tende a se repetir. E outra questão que a gente avaliou também na aula passada foi a questão de entradas e saídas de água. Então, numa bacia hidrográfica, a entrada de água vai ser dada pela precipitação, isso vai ser influenciado, entre outras coisas, pela área dessa bacia hidrográfica, e pela rede, e as saídas de água, entre outras coisas, vão ser influenciados pelo relevo dessa bacia hidrográfica, pela rede de capilaridade que ela vai ter aqui de absorver essa água que está caindo, isso vai influenciar no formato, entre outras coisas, da bacia, e para ter esse volume de água armazenada, assim, que vai ser essa relação entre entradas e saídas, considerando assim, a vazão da saída do talveg, a evaporação, a transpiração e a infiltração. Esse balanço hídrico que a gente vai avaliar, à medida que formos evoluindo com a disciplina, a gente vai ver a questão da precipitação isoladamente, a questão de escoamento superficial, evaporação, evapotranspiração e afins. Temos a questão do coeficiente de Runoff, que avalia esse coeficiente de escoamento entre os diferentes tipos de bacias, e entramos, por fim, no final, nos fatores fisiográficos que vão determinar as características físicas da bacia. E é aqui que a gente começa a aula de hoje, principalmente porque avaliando quais são os principais fatores. Eu não trouxe todos, porque são bastante componentes, mas eu trouxe os principais que são avaliados, pelo menos nas boas partes dos artigos que vão fazer a morfologia de bacias,
a gente vai dar uma olhada como que se comporta. Então, entre outras coisas, os fatores físicos vão influenciar o tipo de uso de solo, que é uma característica bem peculiar, que vai ter influência direta nessa bacia hidrográfica, o uso e ocupação desse solo. No tocante, o resto é o que a gente vai ver, que é a área, a forma, a declividade da bacia, a elevação, a declividade do curso de água, o tipo da rede de drenagem e a densidade dessa drenagem, dessa bacia, influenciam diretamente em você avaliar como se comporta essa bacia. O mais importante, perdão, quando você for avaliar bacias hidrográficas, é que o que esses índices físicos, que vai ser um monte de conta que a gente vai fazer, ele vai levar em consideração, principalmente porque ele vai te dar uma resposta, um diagnóstico da sua bacia, e serve, entre outras coisas, para você comparar bacias hidrográficas entre os índices, porque de acordo com alguns índices, por exemplo, a densidade de drenagem, ele vai te dizer se a bacia ou coeficiente de fator forma ou outros, ele vai te dizer se essa bacia tem um potencial para enchente ou não vai ter potencial para enchente, se ela tem um potencial para escoamento superficial, se ela não tem. Então, o principal dos fatores físicos que a gente vai avaliar é comparar bacias e fazer uma previsibilidade do que pode acontecer dessa bacia até para tomar ações. Essa é a lógica do processo. Então, nós paramos literalmente na aula passada aqui. Então, no coeficiente Runoff. Então, entre os fatores que a gente vai avaliar, então, da bacia hidrográfica, fatores físicos que a gente vai avaliar, o primeiro deles vai ser a área da bacia. Então, a área da bacia vai ser a área correspondente, cuja a área vai ser dada por uma área plana, pensando num plano 2D, uma vista superior, vamos pensar assim, entre os divisores topográficos projetados verticalmente. Então, assim, ali está divisores topográficos, porque é o que eu comentei anteriormente em aula passada. É o mais usual entre as curvas de níveis, você avaliar. As curvas de níveis são dadas metro em metro, você consegue perfeitamente hoje fazer isso com imagem de satélite, fazendo por sistema de sensoriamento remoto. Você consegue avaliar e fazer os divisores topográficos, até com softwares que vai fazer, mas vocês vão ver hoje, no final da aula, que vocês até conseguem, com o Google, você consegue mais ou menos delimitar a bacia e ter algumas informações bem interessantes. Então, esse conhecimento, entre outras coisas, entre outras funções que nós vamos utilizar, ela vai permitir também você calcular o volume de precipitação dessa bacia por uma certa lâmina de precipitação. Lâmina de precipitação a gente vai ver lá mais para frente, quando a gente for tratar precipitação, mas vai te dar um quantificativo de água, que vai te permitir fazer esse hietograma aqui, que é a precipitação ao longo do tempo que vai te dar. Então, se você analisar esse gráfico aqui do lado, para uma mesma bacia, aqui está o hietograma, perdão, que vai avaliar a precipitação ao longo do tempo, e o hidrograma. Esse hidrograma aqui é como que a água da bacia se comporta a partir do momento que ocorreu a precipitação ao longo desse tempo. Então, a vazão do córrego na bacia, ela vai ter um pico, vai ocorrer a chuva em determinado momento, a vazão vai aumentando significativamente, porque as redes de rios vão ocorrendo, vão absorvendo essa água que está caindo por escoamento superficial, pela própria chuva que vai caindo, então você vai ter um aumento disso. A água vai cair em determinado momento aqui, ela vai levar um tempo razoável para chegar até no rio aqui, perdão. E para depois ela percorrer todo esse rio e chegar aqui no reservatório, que vai gerar essa vazão aqui, que é nosso balanço daquilo que a gente estava comentando na aula passada. Entre os ganhos e perdas, entre as entradas de água e as perdas, tu vai ter a saída de água, que é essa balança. Então, a tendência ao longo do tempo, dependendo da área e da forma da bacia, isso vai influenciar bastante, vai mudar essa vazão aqui que eu vou ter nessa minha bacia. Então, entre as coisas que a gente está avaliando, entre os fatores que nós vamos avaliar,
a forma da bacia nos importa. Então, a delimitação dessa área da bacia, ela é importante, tem influência direta no tempo que a gente vai, nesse tempo de ocorrência entre a precipitação que ocorreu nessa área da bacia, até chegar no rio e até sair lá embaixo no isotório. Então, essa forma vocês vão ver que influencia bastante. Então, se você pensar na matemática do processo, esquece essa área dos uniformes aqui, essas áreas dos uniformes, pensando matematicamente, se você for analisar um quadrado entre área e perímetro, o perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, se você pegar um quadrado por uma área qualquer, ele vai ter uma relação menor entre um retângulo comparado área versus perímetro. Então, se você pegar um retângulo de mesma área, considerando um quadrado de mesma área, o retângulo vai ter um perímetro maior a ser circulado. E se você pensar no círculo, é a menor área em relação ao perímetro. Nós já vamos mudar o fator aqui, mas o que isso quer dizer, pensando só matematicamente? Quer dizer que assim, o caminho a ser percorrido até o centro, pensando numa área qualquer, para círculos ou para bacias arredondadas é menor, então o tempo para chegar lá embaixo é menor. Então a drenagem dessa bacia vai ser mais rápida, comparado com bacias mais alongadas, que pode ser essa situação aqui. Então, se você pensar assim, a olho nu, claro que algumas bacias não são fáceis de identificar, por isso que a gente vai usar os coeficientes. Pensar a olho nu, essa bacia aqui teria uma drenagem mais rápida, essa aqui seria uma intermediária e essa aqui seria mais lenta. Porque até cair a gotinha de água aqui, a água percorrer o solo e chegar nesse rio, e essa gota de água aqui, que vai compor o rio, vir e descer, chegar até aqui embaixo, tem um tempo bem maior do que for aqui. Que o caminho relativo de todas as partículas chegarem no rio é menor. E para avaliar esse tipo de situação, nós vamos ter o fator forma, que é o KF, e o coeficiente de compassibilidade. Vocês vão ver que tem o índice de circularidade, que eu não coloquei aqui, porque esses dois são os principais, mas a gente vai avaliar também, que também faz em relação à forma. Então, como é que a gente vai avaliar o fator forma? Esse fator forma também é chamado de índice Gravelius. Ele vai definir o quê? Ele vai ser definido pela relação entre a largura média da bacia, e a gente vai avaliar aqui a largura média, e o comprimento axial do curso de água, dado em L. Então, vai ser o coeficiente, o fator forma vai ser dado pela área da bacia hidrográfica, dividido por L ao quadrado, que vai ser o comprimento axial do seu curso principal. O comprimento axial, ele é diferente do comprimento do Talveg. O comprimento axial, ele vai ser dado pelo seguinte, você vai circulando, vai andando com o caminho da água, esquecendo as sinuosidades, as curvas maiores. Então, assim, se tivesse uma bacia em formato de S aqui, você ia ter que passar reto ela para pegar esse comprimento axial. Esse comprimento axial, até confesso para vocês que em muitos artigos ele é bem dúbio, assim, porque tem autores que vão falar que é para tocar em linha reta, tem autores que vão falar que você tem que seguir a linha do curso de rio, mas esquecendo as sinuosidades, assim, as maiores. Poxa, mas daí se você falar, tem que esquecer as sinuosidades, essa aqui é uma sinuosidade que posso tocar reto ou não posso? Então, ele é bem relativo. Eu, particularmente, prefiro seguir a linha do rio no máximo que der, sem fazer curvas, assim, sem fazer muitas curvas arredondadas. Mas isso é bem relativo, confesso. Mas ele vai falar o quê? Isso aqui. Ele vai indicar, então, esse fator forma indica a tendência das bacias a cheias. Então, quanto maior o fator forma, maior o valor de fator forma, mais propensa a cheias. Vocês vão ver que tem uma relação direta daqui a pouco. Então, como é que eu calculo? A relação entre a largura média. A largura média da bacia hidrográfica vai ser dada aqui por esses comprimentos, que você pode pegar essa largura média, e a relação direta que você vai poder pegar, tu vai fazer o comprimento axial.
O outro fator que a gente vai avaliar com termos de morfologia, área de bacias, vai ser o coeficiente de compassibilidade. Professor? KC. Oi. Qual que é a unidade de medida que a gente usa para essas medições? Tá aqui embaixo, ó. Fator forma vai ser adimensional, comprimento axial em quilômetros, área em quilômetro quadrado. Perdão, desculpa, porque o meu computador aqui não dá para ver direito, aqui não conseguia ver direito. Desculpa. Sem problemas. Vocês vão ver que, assim, a maior parte das relações, como ela vai falar a área de bacia, se você for fazer isso, não vai mudar. A maior parte, alguns coeficientes não vai mudar porque eles são adimensionais. Porque você vai fazer a área da bacia por quilômetros. Então, área dividido por área em quilômetros quadrados dividido por curso do rio, que é quilômetros. Vai sobrar quilômetros. Então, a maior parte dos coeficientes é meio óbvio, vamos pensar assim. Professor, nessa Oi. equação aí da anterior, a gente vai ter o comprimento axial, que é esse que o professor explicou, né, que seria o comprimento do curso hídrico, mas aí qual que seria essa largura média, para a gente colocar na equação aí? Não, essa largura média eu até deveria ter tirado, é que assim, para você chegar nesta fórmula aqui, tu usou, entre outras questões, esta, tá? Perdão, pode considerar só essa aqui. Depois eu vou fazer um resuminho das fórmulas, vai ficar mais fácil. Positivo? Ok. Coeficiente de compassibilidade. O coeficiente, então, de compassibilidade, ele vai fazer uma relação direta com o perímetro da bacia em formato de círculo. Então, assim, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, quanto mais próximo do 1, que seria o formato ideal, gente, fecha o microfone. Quanto mais próximo de 1 o formato da bacia, mais próximo a um círculo. Um círculo vai se comportar essa tua bacia. Então, quanto maior o valor desse coeficiente, vai indicar menor tendência de cheio. Ou seja, porque quanto mais próximo de 1, mais próximo a um círculo é essa tua bacia. Essa é a relação que o coeficiente de compassibilidade faz. Então, se você pegar aqui, matematicamente falando, se pensar o perímetro de um quadrado de mesma área, ele vai ter um comprimento, ele vai ser somado a todos os lados. Então, esses coeficientes, a relação matemática deles é área em relação ao perímetro. Então, o coeficiente de compassidade vai ser 0,28 dividido pelo perímetro da bacia em metros, dividido pela área em metros quadrados. Tudo bem? Isso aqui, se você for usar em quilômetros, dependendo da bacia, vai ficar um número gigante. Então, se você for usar perímetro em quilômetros, tu usa área em quilômetros também. Lembra que tem que estar na mesma unidade. O índice de circularidade, ele vai fazer uma relação com a questão do círculo como modelo ideal. Ele é um pouquinho diferente, ele vai fazer outro tipo de relação, ele é menos usual, confesso, mas está aqui para informação para toda. Ele vai fazer a relação, quanto maior a potência, quanto mais se aproximar o círculo, maior será a potencialidade de cheia. Ele vai fazer mais ou menos a relação que o fator forma faz. Então, ele vai ser dado por 12,57 vezes a área em quilômetros quadrados ou metros quadrados, dividido pelo perímetro em quilômetros quadrados ou metros quadrados. Né? Você tem que usar a mesma unidade. Então, aqui está uma classificação que o Vilela e o Matos fizeram entre o fator forma, o coeficiente de compacidade e índice de circularidade. Então, o coeficiente de fator forma vai dizer o formato da tua bacia, que ele está, e como eu falei, tem bacias que é bem óbvio o formato, mas dependendo das bacias, o tamanho delas, ela fica difícil reconhecer esse formato, então, com o fator forma entre 1 a 75, vão caracterizar bacias mais arredondadas, e essas bacias, como eu falei, pensando na lógica matemática do processo, a tendência delas é alta tendência a enchentes. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver depois que outros fatores vão colaborar para esse tipo de fator, você vai ter umas situações de bacias mais planas, que, à medida que a gente for evoluindo, vocês vão ver que os fatores se colaboram entre si. Então, índice de circularidade e fator de
e coeficiente de compassibilidade também vão seguir essa mesma relação, assim, a partir do momento que você faz essa relação, tu vai conseguir ter bacias arredondadas, ovaladas, alongadas, compridas, que vão ter menos tendência a enchentes, por essa questão que a água vai demorar um tempo maior para transitar aqui, para chegar até lá embaixo, então ocasionar uma enchente na parte baixa, vamos pensar aqui na baixada. Sempre que a gente for avaliar bacias hidrográficas, nós temos que avaliar que nestas nascentes aqui são as partes relativamente mais altas da bacia, e ela vai seguindo. Partindo da premissa e da lógica que a água não sobe morro, então a lógica das bacias hidrográficas é que você vai ter essa parte alta da bacia hidrográfica, que vai andar, depois você vai ter a parte média e vai descer. Então, essas bacias mais compridas tendem a ter menos problemas de enchente justamente por causa disso. A água vai cair, transitar um tempo maior, até chegar lá embaixo, você não consegue ter um volume de água chegando ao mesmo tempo no mesmo lugar. Essa é a lógica da ideia do fator forma, do coeficiente de compassibilidade e do índice de circularidade. Então, quando a gente faz essa avaliação de índice, quando você olha uma bacia isolada, é uma coisa. Mas quando você analisa, por exemplo, um município de Palotina, que você tem 4 principais bacias hidrográficas que abastecem aqui, você consegue consegue identificar áreas mais propensas ou áreas de maior risco, que você tem que dar uma observada melhor. Então, se você pensar em termos da engenharia do processo, vamos pensar assim, porque estamos fazendo um programa de mestrado, doutorado em engenharia, então, quando você vai fazer empreendimentos numa situação que você já sabe notoriamente que você pode ter problemas com enchente, seu planejamento é totalmente diferente. Vamos pensar na região baixa aqui do rio Piquiri, que vai catar, vão ter essas, saindo de Palotina aqui com direção a Guaíra, que é onde é a foz, você vão ter regiões de baixadas onde alaga o Piquiri, alaga margens imensas, assim, que se você for fazer qualquer tipo de empreendimento, você já tem que prever esse tipo de situação. Beleza? Nós vamos ter também o coeficiente de massividade, que é meio que relativo, geralmente ele anda junto com o coeficiente orográfico. O que ele vai fazer, esse coeficiente? O que ele fala? Ele vai falar das deformidades geológicas, ou vai pensar lá na nossa ideia lá atrás, da história da bacia hidrográfica. Assim, vai avaliar em relação esse coeficiente, vai dar uma menção da massa rochosa que você ainda tem nessa bacia hidrográfica. Vai representar, então, a divisão da altitude média, altitude média H menor, vocês vão ver que nós vamos ter um HM com letra maiúscula, que vai ser a amplitude da altitude, que é um pouco diferente. Vai caracterizar, então, quanto a distribuição das terras baixas e terras altas. Índices, então, inferiores a 0,5 correspondem a bacias com distribuição maior de terras baixas. E vai dizer, então, com áreas, por exemplo, que você tem uma situação que você tem áreas uma bacia hidrográfica com áreas de terras mais baixas, ou a parte baixa da bacia hidrográfica maior, você pode ter maior potencial para poluentes, porque se você, pense assim comigo, se você tem uma região do Baixado com a declividade baixa, dependendo da situação, a capilaridade desses rios, a capilaridade do solo é maior, o fator de enchente é maior, com uma chuva é maior. Então, dependendo do tipo de poluente que você tem, o risco potencial para gerar isso é maior. O coeficiente orográfico, então, vai fazer uma relação direta com o coeficiente de massividade. Então, qual que é a lógica da ideia? Você pegar a altura média dessa bacia hidrográfica e fazer divisão pela tua área, você vai ter o coeficiente de massividade. Lembrando que sempre tem que estar na mesma unidade. Então, se você for avaliar em quilômetros quadrados, você vai ter que avaliar em quilômetros quadrados. Se for em metros, então altitude média em metros, área em metros. Se for em quilômetros, em quilômetros. O coeficiente orográfico vai ser adimensional, que vai ser avaliado em quilômetros, metros, para metros. Professor. Oi.
Nesse caso, a altitude média da bacia, tem que pegar vários pontos e fazer a média daí? Você vai ver, você vai ver depois que até o próprio Google te dá esse tipo de informações, mas se você for fazendo um mapa clinográfico, que no y-métrico, que vai te avaliar essas altitudes, para você traçar o perfil longitudinal, você vai ter o quê? Você vai ter um mapa de altitude pela distância. Então, você vai ter certinho, assim, distância, quanto que cai. Então, se você vai ter exatamente a cada passo, quanto que tu vai ter de distância, tu vai conseguir avaliar essa altitude média dessa tua bacia. Não sei se tu entendeu. Eu não entendi, na Depois eu verdade. vou te mostrar o mapa, o gráfico vai ficar mais fácil de ver. Tá bom. Tá bom? Professor, Oi. só um pouquinho. Volta o slide, fazendo por favor. Esse potencial de poluente nos extremos, no caso, é a poluição gerada pelo homem, no caso, isso aí? Porque assim, você tem que pensar em bacia hidrográfica, quando você for avaliar a bacia hidrográfica, você tem que pensar que a ocupação do solo influencia. Então, assim, se você tem uma área que você tem uma área só de terra baixa, e daí você avalia que vamos pensar duas relações, fazer duas relações bem fáceis para a gente começar a entender a lógica do processo. Então, eu tenho uma área que o coeficiente de massividade vai me falar que são terras baixas, geralmente eu tenho uma área maior de terras baixas, então terras baixas são áreas mais planas, ou a declividade é bem menor, e daí eu avalio no meu índice, no meu coeficiente meu fator forma que ela é uma área propensa a enchentes, por causa da capilaridade dos rios, por causa da situação toda. Aí, o que acontece? Dependendo da minha ocupação que eu tenho nesse solo, eu posso ter problemas ou posso não ter problemas, mas o que ele vai me indicar? Vai me indicar que eu vou ter que pôr a mão para fazer alguma coisa para sanar, dependendo da situação que eu for mexer. Entendeu? Então seria, deixa eu ver se eu entendi, basicamente que ele é mais poluente em terras baixas, porque é mais fácil a civilização, então seria, no caso? Se você pôr... mais ou menos, entende? Assim, quando você vai analisar os índices, depois eu fiz uma relação lá embaixo, os fator relevo, fator drenagem, fator forma, quando você analisa eles, quando você pensa isoladamente, você fica meio perdido, que você vai falar, tá, me falou uma informação, mas quando você começa a avaliar de forma geral a bacia hidrográfica, você vai ver que um componente tem relação ao outro. Então, assim, terras mais baixas, a velocidade do rio tende a ser menor. Mas dependendo da capilaridade desses rios, pode ser que todo mundo chega ao mesmo tempo. Vamos pensar na bacia. Lembra que eu falei? A bacia alongada e a bacia redonda. Então, se eu tenho terras mais baixas, eu tenho uma capilaridade alta e dependendo da chuva que vai ocorrer, que daí é o que a gente vai avaliar o próximo passo, que é a parte de precipitação, dependendo da chuva que ocorrer, eu posso ter uma enchente, eu posso ter enxurrada, eu posso ter erosão massiva, e assim por diante. Posso trocar o curso do rio de lugar, o rio vai invadir aonde não era para invadir, vai estourar o que não era para estourar. Então, essa é a ideia do processo. E se você pensar em ocupação do solo, dependendo da situação, de uma fábrica ou de determinadas situações, você pode sim ter um potencial poluente bem maior. Mas não é genérico, tá? Não é assim que você vai falar, todas as situações são essas. Por isso que esses coeficientes que a gente estamos vendo hoje, tem que ser analisado como todos e o ideal é você contrastar com outras situações, outras bacias. Positivo? Tranquilo, professor, entendi sim. Muito obrigado. Fica à vontade aí, pessoal. À medida que a gente vai evoluindo a discussão aqui, a gente vai estão perguntando e a gente vai discutindo. Rede de drenagem, então. Outros fatores a serem avaliados vai ser a rede de drenagem propriamente dito, justamente pensando numa eventual precipitação, que vai ser a entrada de água, e a rede de drenagem vai fazer, entre outras partes, entre outras variáveis, a saída dessa água. Então, ela vai ser constituída pelo canal principal e seus efluentes. O rio principal, então, vai ser o maior curso de água,
dentro de uma bacia hidrográfica, que eu vou considerar, porque entre outras coisas, eu vou considerar ele como comprimento axial. Vai avaliar do exutório até a cabeceira dessa nascente. E os principais indicadores avaliados, então, vão ser a ordem dos cursos de água, que vai me dizer que tamanho, abre aspas, essa minha bacia e essa rede de capilaridade que ela tem, a densidade de drenagem dessa bacia, a densidade hidrográfica, a extensão média do escoamento superficial e a extensão média do percurso superficial que nós vamos ter e o índice de sinuosidade dessa bacia. Quanto voltinhas que ela faz, ou como é que é isso aí, vamos ver o que cada um desses índices fala para a gente. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Então, ordem da bacia hidrográfica. A ordem da bacia. Então, ela vai fazer... A ordem da bacia ela vai se referir ao seguinte, é o grau de ramificação e bifurcação dessa rede de drenagem. Os cursos de águas, então, que não recebem influência. Por exemplo, esse um aqui, ele não recebe influência nem outro tributário. Ninguém entra nele. Ele é sozinho por si só. Vão ser considerados de ordem 1. A partir do momento que eu tenho 2 rios de mesma ordem, eles sobem uma ordem. Então, 2 cursos de ordem N, ordem 1, por exemplo, somam o curso de ordem N mais 1. Então, se eu tenho 2 cursos de ordem 1 chegando, ele viram 2. 2 cursos de ordem 1 chegando, viram ordem 2. Então, se eu tenho 2 cursos de ordem 2 chegando, ele vira ordem 3. Mas se eu tenho um curso de ordem 2, que está recebendo um curso de ordem diferente da minha, ele permanece a ordem maior. Então, neste caso aqui especificamente, eu tenho 2 cursos de ordem 2 chegando, vira ordem 3. A ordem 3 está recebendo um tributário aqui de ordem 1. Então, permanece ordem 3. A ordem 3 está recebendo um tributário de ordem 2, permanece em ordem 3. Está recebendo tributário de ordem 1, permanece em ordem 3. Quando eu tenho um tributário de ordem 3 chegando com ordem 3, vira ordem 4, e assim por diante. Essa é a lógica do processo de rios de ordem. Então, quando você avalia diferentes bacias hidrográficas, vocês vão ter rios, abre aspas, a ordem vai falar o maior ou menor rio. Vai dizer quais são os rios de maiores portes, as bacias de maiores capilaridades ou de maior confluência. Positivo? Densidade de drenagem. Densidade de drenagem, então, ele vai fazer uma relação direta entre o comprimento do total dos cursos de água e a área dessa bacia hidrográfica. Então, ela vai avaliar quanto que tem de potencial dessa bacia hidrográfica de absorver a água de uma precipitação. É claro que nós vamos ter outras variáveis, como eu disse, mas quanto de potencial de água tem para absorver isso aí. Ela vai indicar, então, a maior ou menor velocidade com que a água deixa a bacia hidrográfica, então ela vai fazer uma relação, não faz em relação ao tempo, mas ela, entre outras situações, ela faz uma relação direta, né? Com esse tempo gasto da água entrando até o exutório, pensando nisso aqui. A água tem que cair aqui, pensando numa chuva, ela cai aqui até ela ramificar e descer, passar por tudo e chegar lá. Então, ela vai fazer, então, esse comprimento, você tem que avaliar o comprimento total dos cursos de águas, pode ser em quilômetros ou metros, tem que usar a mesma unidade, e em relação à área. Então, a soma de todos os rios, comprimento de todos os rios que compõem essa bacia, dividido pela área dessa bacia. Vocês vão ver que daí a gente vai ter umas escalas de densidade. Os fatores que influenciam, evidentemente, que é a geologia do tipo de solo que você vai ter, como que esse solo tem, porque pense assim, lembra que a gente avaliou na aula passada, dependendo do tipo de solo, maior será a taxa de infiltração, menor será a taxa de flutuação. Então, a geologia influencia porque se eu tiver uma bacia que tem infiltração menor é a chance da água chegar no corpo hídrico e menor a vazão dessa água lá embaixo, pensando na lógica. A topografia... Professor, Oi. A área dessa bacia, geralmente, a gente faz ali mesmo pelo QGIS,
que é comum, ou numa questão de exercício, se for um exercício, não sei basicamente como vai ser aplicado isso, ou você dá esse dado? Nós vamos fazer exercícios, vamos ver que dá para a gente até avaliar bem simples pelo Google, muitas informações, mas a gente vai chegar a fazer, não sei se pelo QGIS ou se pelo Spring, tá? Mas essa análise quantitativa por dados SRTM lá, nós vamos fazer só mais lá no final. Agora, por exemplo, a gente vai avaliar os índices, fazer exercícios para fixar bem isso aí. Vamos continuar com a sequência lógica da hidrologia e depois a gente volta nele para fazer um apanhadão geral. Beleza? Essa vai ser a nossa lógica. Beleza. Processo. Professor, esses Oi. fatores aí de topografia, solo, eles influenciam na densidade de drenagem, só que não são considerados nesse cálculo. Não, mas eles vão te dar indícios para você avaliar. Então, assim, se você tem uma densidade de drenagem alta que você vai te dar potencial de enchente ou qualquer outra coisa, que a gente já vai ver, os quantitativos, você tem que pensar no resto. Lembra? Os valores são... pensados isoladamente, você fica meio perdido, mas pensado no todos os índices, quando você avalia todos eles, você vê que um tem meio relação direta com a outra. Tá bom? São os fatores, topografia evidente, quanto maior acidentado, maior a velocidade de água que vai correr nesse solo, o tipo de solo, o formato desse solo que ele tem, se tem alguma unidade, a ocupação desse solo, se tem vegetação, se não tem, se tem residência, se não tem, lembra, se tem solos impermeáveis, a velocidade de água é maior, a precipitação, o escorrimento superficial vai ser maior, consequentemente vai ter uma série de fatores. Então, pensando nesse índice, então, a densidade de drenagem vai ser eu somar a distância de todos esses cursos de água aqui, todos eles, e dividir pela área total dessa bacia. Positivo, isso vai me dar a densidade de drenagem. Nós vamos ter a densidade hidrográfica também, que é o DH, também chamada de densidade de rios. Isso aqui vai fazer a relação direta entre o número de corpos de água, o número de rios, com relação à área total. Vai comparar a frequência, então, ou quantidade de rios em relação. Então, eu vou ter o número totais de rios em número fixo. Então, se você olhar aqui, essa bacia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim por diante, dividido pela área dos rios. Número de rios dividido pela área em quilômetros. Perdão. Nós vamos ter outro fator, que é a extensão do percurso superficial, vai representar, então, a distância em que o fluxo de água do escoamento superficial percorre até atingir o corpo hídrico. Então, ele vai interferir, então, entre a maior ou menor taxa de filtração, tendo relação direta com a densidade de drenagem. Então, assim, quanto maior a extensão desse valor do curso superficial, menor seria a relação com a declividade. Então, ele vai fazer a extensão do curso superficial vai ser dada pelo 1 dividido por 2 vezes a densidade de drenagem que a gente acabou de calcular. Então, a gente vai ter a seguinte relação aqui, se for avaliar segundo o Souza e Rodrigues. Nós vamos ter a densidade hidrográfica, que vai ser dada pelos quantitativos de densidade hidrográfica. Nós vamos ter a densidade de drenagem, que vai ser dada por quilômetros igual a quilômetros quadrados, e a extensão do percurso superficial. Então, nós vamos ter categorizadas as bacias hidrográficas com relação à classificação baixa, média, alta e muito alta drenagem. Vamos pensar assim. Então, áreas densamente drenadas tendem a apresentar processos erosivos mais intensos, portanto, merecem mais atenção com práticas de conservação. Então, se você tem uma área que é densamente drenada, entre outros fatores, se você tiver uma ocupação maior lá, ou se você for fazer algum tipo de empreendimento, que você tem que pensar no uso dessa terra, ou no manejo que tu vai fazer, no empreendimento que tu pensa em fazer dessa bacia, você tem que entrar ou tem que pensar em medidas de conservação. Tem que avaliar que na Política Nacional de Recursos Hídricos, que vai estipular o Plano Nacional de Bacias Hidrográficas, que você vai fazer um plano e vai subdividir por bacias hidrográficas,
esses índices são importantes para você fazer justamente a previsibilidade de ocupação, porque se você tem uma situação de áreas que não são propensas ao uso, justamente porque elas podem dar problemas erosivos, pode ter outros problemas, você evita, vamos pensar assim, na lógica do processo, você evita, por exemplo, de expandir um município, por exemplo, de Palotina, para uma região que você que tenha uma bacia hidrográfica que vai te dar problema constante. Então, você direciona o plano diretor do município para outras regiões que são mais favoráveis ou menos propensas a você ter problema. Professor, Oi. Esse significado de ser uma área densamente drenada, quer dizer que tem muito corpo hídrico ou que a velocidade ali é muito alta? O que seria A velocidade necessariamente? é muito alta que vai conseguir chegar. Então, pensa fazendo uma conta matemática, assim, se você pegar, porque a densidade de drenagem é a soma dos rios, né, o comprimento dos rios dividido pela área. Então, se você pegar uma área que você tem, quanto menor o número de tamanho dos rios, dividido por uma bacia hidrográfica de área X, menos o valor de drenagem que ela vai ter em quilômetro quadrado. Então, ela vai ser uma baixa densidade, área drenada, vamos pensar assim. Quanto maior isso aí, mais alta é. Mas quando a gente for trabalhar em números, fica mais fácil de entender. Então, se você pensar assim, vamos pensar uma bacia que eu tivesse 15 mil metros quadrados, se for pensar, ou 15 mil quilômetros quadrados, para você avaliar um comprimento total de rios de 2,5, eu tenho uma relação de 0,0001. Se eu tenho uma bacia que vai fazer a menção de uma soma total de rios de 8 km quadrados para dividir para esses mesmos 15 mil, eu tenho uma relação de 0,00005. Então, é maior. Então, esse coeficiente aqui, essa densidade de drenagem vai ficar com uma relação maior. Então, bacias que têm essa relação maior, ela tende a ter a densidade de drenagem muito alta. Então, vai facilitar esse percurso de água, a velocidade de água vai ser relativamente maior, a chance de entrar esse volume de água numa eventual enxurrada, numa chuva torrencial vai ser maior, e assim por diante. Aí nós vamos ter a extensão média do escoamento. Essa extensão média do escoamento, ele também vai fazer essa avaliação. A única diferença é que a extensão do percurso superficial, ele vai fazer consideração a todas os percursos de água. Então, pensando no extensão do percurso superficial, ele cata a água que vai cair para esse aqui, cair esse aqui. A extensão do média de escoamento vai fazer uma relação direta com o retângulo, mas ela vai fazer só em função de uma gota de chuva ou dessa água que está caindo ao longo da bacia chegar no corpo hídrico principal, não nos tributários. Então, ele faz uma relação um pouquinho diferente, ele é um pouco menos usual, mas ele também está. Então, ele vai fazer a área da bacia dividido por 4 vezes o comprimento total, somatório do comprimento dos cursos de água. Beleza? Aí nós vamos ter outra questão, que é o coeficiente de manutenção. O coeficiente de manutenção, dado por CM, ele vai permitir calcular a área mínima que a bacia necessita para a manutenção de 1 metro de canal fluvial. Esse coeficiente, ele é relativamente bastante utilizado, porque ele te dá uma ideia de preservação da tua bacia hidrográfica. Porque, assim, o resultado dele, ele vai te falar o seguinte, são necessários X metros quadrados de área de bacia para manter perene 1 metro de canal, ou seja, para manter constante, manter preservado 1 metro de canal da minha bacia, do meu canal principal da minha bacia hidrográfica. Então, se você tem, pensando numa bacia hidrográfica, que você tem um comprimento de canais e você vê que o coeficiente, a área mínima é menor do que você necessita para manter, você tem que fazer algum tipo de intervenção nessa bacia, seja por sistemas de terraço, você recuperar mata ciliar, para evitar justamente a degradação dessa bacia hidrográfica. Aí nós vamos ter outros dois,
que um é o índice de sinuosidade, que vai avaliar a questão da porcentagem, a fração de sinuosidade desse rio, e a sinuosidade propriamente dita do canal principal. Esse sim aqui, sinuosidade do canal principal, ele é menos usual, tá? Ele vai fazer a relação entre o rio principal, ou o comprimento total do rio principal, que vai levar em consideração as sinuosidades aqui, que é o que a gente falou, que é a letra L, e o Talveg, o comprimento Talveg, que vai ser a linha reta, a distância entre a nascente ao exutório. Então, Talveg deixa eu ver se está aqui. Então, o comprimento sinuoso vai estar L, e o Talveg avalia essa linha reta aqui. Isso vai dar a sinuosidade desse rio, e o índice de sinuosidade vai fazer quase a mesma relação, que vai fazer uma porcentagem, então, de sinuosidade. Então, ela vai apresentar um controlador, a sinuosidade vai ser dada como um controlador, vamos pensar assim, da velocidade do rio. Quanto menor a sinuosidade do curso de água, mais rápido o escoamento desse rio. Então, se você tem um rio que ele tem muitas voltas, muitas voltinhas, essa água tende a ser menos veloz e tende a carregar menos partículas sólidas. Lembra que a gente informou, teve até na aula passada, nos slides anteriores, a gente viu que teve uma bacia lá que era muito sinuosa e em determinado momento passou reto. Se a gente voltar rápido aqui nas apresentações, aqui a gente vai ver aquela questão das bacias, dessa situação de sinuosidade. Opa, rapidinho, vou chegar lá. Então, aqui, foi essa situação. Ó, eu tinha uma bacia hidrográfica, ela bem sinuosa, e chegou um momento que ela passou reto, literalmente. Então, ela está perdendo a sinuosidade. Entre outras situações, essa sinuosidade, ela tende a desacelerar essa água e ela evita, teoricamente, que essa água seja mais rápida. Então, se a água tiver com uma velocidade maior são as partículas de solo que ela tende a carregar, e, consequentemente, você consegue ter processos erosivos maiores, você consegue ter problemas maiores. Professor, como que é o comprimento do Talveg ali no interior? O Talveg é esse aqui, ó, essa linha comprimento aqui, linha reta. Daí, mas de que ponto até que ponto que é? Da nascente, do curso maior que você tem na bacia hidrográfica até o exutório. Esse é o Talveg. E o comprimento do rio total, ele vai fazer menção à linha que está andando o rio. O Talveg seria o mesmo que o axial que foi mostrado antes? Não. Qual que é a diferença? O axial vai ser esse comprimento total aqui. Né? Esse aqui, ó. O vermelhinho aqui. Porque o axial, igual eu comentei, o axial ele vai fazer uma relação com a sinuosidade, vamos pensar, do rio, assim, só que você, sem considerar os maiores. Foi o que eu disse que é meio dúbio, assim, porque se você pegar, né, na literatura, tu vai falar assim, ó, bom, é considerado o comprimento da nascente até o exutório, considerando as nuances do rio, mas sem considerar as sinuosidades maiores. Então, se você tiver uma minhoca, vamos pensar aqui, que é esse rio aqui, se for considerar o comprimento total do rio, ele fala que não é para você considerar as maiores sinuosidades aqui. Então, tu vai considerar essa medida. O Talveg eu vou pegar daqui e puxar reto aqui. Essa é a relação. É dúbio, eu sei, porque confunde. Dependendo da bacia, é bem ruim de você avaliar isso. Principalmente essa aqui, ó. Mas eu tenho por praxe, eu calculo o comprimento geral do rio dividido pelo Talveg, que vai ser essa distância aqui. Então, você considera o comprimento axial igual ao comprimento do rio? Isso. Depois a gente vai fazer, a hora que a gente for pegar lá o exemplinho lá, vai ficar mais fácil. Tá bom? Mas, daí a gente tira essas duvidazinhas menores. Então, a classificação aqui da sinuosidade vai ser dada por
rios de classe 1, que são muito retos, estão com sinuosidades menores que 20%, reto 20 a 29, divagante de 30 a 39, ou muito sinuoso maiores que 50, que é este caso aqui. Positivo? Aí vamos ter também a relação de relevo. A relação de relevo vai ser dada pelo seguinte: a relação de relevo é dada pela amplitude da altimétrica da bacia, que vai ser dada por HM. Se HM é a diferença entre a altitude máxima da bacia e a altitude mínima. A altitude máxima vai ser lá na nascente, lá no início, na cabeceira, para até o final, que é o teu talveg. Dividido pelo comprimento do canal principal, que vai ser o axial, né, se você quiser chamar. Então, quanto maior então o relevo, a relação de relevo, maior será o desnível da bacia ao exutório, consequentemente maior será a declividade da bacia hidrográfica. É meio quase óbvio, mas é isso aí. Então, nós vamos ter também a questão então, a diferença de amplitude dividido pelo comprimento total. Mas nós vamos ter, aparece também em alguns casos, essa relação de relevo relativo, que vai ser dado pela diferença entre a amplitude altimétrica dividido pelo perímetro. Positivo? Essa aqui, às vezes, aparece. Em alguns artigos você vê essa menção aqui, mas o que principal é a relação de relevo que vai ser classificado lá. Foi classificado por Rosa e Pfeffer nessa categoria aqui, baixo, médio e alto. Aí, pensando em relevo ainda, nós vamos ter outra situação, outro índice, que esse é bem utilizado, que é o índice de forma de relevo. Vai indicar a forma do relevo. Então, nós vamos ter a amplitude entre a altitude máxima e a altitude mínima, vezes a densidade de drenagem. Então, rugosidades, então, rugosidades entre 0 a 150 metros, eu vou ter declividade média até 3%, que vai ser rugosidade fraca. Vou ter rugosidade média entre 151 a 550, suave ondulado, com declividade média de 3 a 8, forte de 550 a 901, ondulado com declividade média de 9 a 20%, e fortemente ondulado ou montanhoso escarpado com declividade superior a 20%. Esse índice é bem utilizado, que vai justamente falar esse índice de rugosidade que vai dizer. Junto com o índice de rugosidade, não menos importante, vem a declividade ao terreno, que é geralmente feito por esse mapa clinográfico. Esse mapa clinográfico a gente vai fazer com os dados da SRTM lá. Vamos avaliar, então, se vão ser feitos no QGIS ou se vamos fazer no Spring. Mas ele vai te permitir montar esse tipo de mapa aqui, que ele vai te dar essas frações de declividade em função da classificação atribuída pela Embrapa. Então, nós vamos ter terreno planos 0 a 3%, suave ondulado de 3 a 8, ondulado de 8 a 20, fortemente ondulado de 20 a 45 e assim por diante. Por que é importante o terreno? Porque lá, quando eu for trabalhar com questão de conservação de solo, se eu tiver, ou obras de engenharia, se eu tiver um terreno suave ondulado, é uma coisa. Se eu tiver um terreno escarpado, é outra coisa. Então, vou ter áreas que não são próprias para agriculturas, ou pensando em conservação de solo, eu vou ter que trabalhar com sistemas de terraçamento alto, sistema de terraçamento baixo, de base larga ou de base média, e assim por diante. Então, essa declividade ela é importante para as minhas tomadas de decisões ou os métodos de conservação que eu vou ter que avaliar nessa bacia. Ou mesmo culturas que eu posso ter, eventual, sem que tenha risco. Veja, se eu tiver áreas que eu tenho risco de inundação, tem culturas que não é viável para você cultivar. Se você tiver, ao mesmo tempo que você tiver uma declividade muito alta, também tem a mesma situação. Tem culturas que eu não vou poder utilizar. Ou pelo menos o gasto com conservação vai ter que ser computado no meu planejamento.
Do mesmo modo, se tiver áreas inundadas, dependendo da cultura que eu vou querer fazer, eu vou ter que também ter um gasto a mais para justamente mitigar os problemas que eu já prevejo que vão ter. E, por fim, a gente vai ter os dados da hidrometria, que também vão ser avaliados por os dados de SRTM, que a gente vai avaliar as altitudes em termos de bacias. Nós vamos montar esse tipo de gráfico que vai fazer uma relação entre as altitudes gráficas, cores mais frias, altitudes mais baixas, cores mais quentes, altitudes mais altas. Então, vai me caracterizar as bacias hidrográficas em termos de ranqueamento de cores por proporção de altitude. Esses dois gráficos aqui, tanto o clinográfico quanto o hipermétrico, nós vamos, lá no final da disciplina, a gente vai dar um jeito de fazer eles pelo software que a gente achar melhor. Mas essa é a ideia. Então, os parâmetros que a gente avaliou, esses, rugosidade, terreno, hipermétrico, a gente vai... São esses que a gente vai ter que avaliar e esses que eu vou cobrar de exercício. Vou postar eles hoje, mas a ideia é avaliar as características geométricas da bacia, então, coeficiente de compacidade, massividade, coeficiente orográfico, fator forma, fator circularidade. Então, esses índices todos aqui vão fazer menção à parte geométrica da bacia e o quanto que elas influenciam entre bacias ou pensando no planejamento. Nós vamos ter também as características de relevo dessas bacias hidrográficas, que vai fazer menção ao índice de rugosidade, razão de relevo, razão de relevo relativo e a sinuosidade do canal principal. E nós vamos ter as características de drenagem dessa bacia hidrográfica. Então, vamos fazer os parâmetros que vão ser avaliados para considerar a relação dessa drenagem, como que distribui essa água nessa bacia hidrográfica, o coeficiente de manutenção, a densidade de drenagem, a densidade hidrográfica, a extensão do percurso superficial, a extensão da média de escoamento e o índice de sinuosidade. E a gente fecha as principais variáveis. Tem outras variáveis, mas não estão contabilizadas aqui porque são menos usuais. As principais estão aqui e é isso que a gente vai fazer de exercícios. Possivelmente a aula que vem, a gente entra uma parte dela para a gente tirar dúvidas dos exercícios, mas a ideia é o seguinte. Eu vou só descompartilhar minha tela, porque eu vou ir para... Eu vou abrir o Google aqui para a gente fazer uma análise de uma bacia hidrográfica aqui. Então, para fazer esses exercícios, a minha proposta aqui, para a gente fixar bem eles, e talvez facilitar o entendimento, eu vou catar uma bacia hidrográfica, que a gente tem em Palotina, que aqui é a nossa sede da universidade. Palotina eu não vou usar nenhuma bacia, porque eu já fiz todas as análises no livro de todas as bacias. Então, vamos catar uma bacia aqui de terra roxa. Vamos catar aqui uma bacia. Vou pegar essa aqui. Então, hoje, a gente poderia fazer com Spring, poderia fazer com QGIS e outros softwares, mas o próprio Google Earth, ele dá uma mão bem significativa para a gente avaliar bacias hidrográficas. Então, eu não sei que rio que é esse aqui, poderia catar esse outro aqui, mas vamos catar esse aqui que está mais desenhadinho, ou até mesmo esse. Vou catar esse rio aqui. Então, se vocês avaliarem... Desculpa, vocês estão vendo minha tela? Nem pedi, então, né? Então, se vocês avaliarem no próprio Google Earth aqui, um mecanismo bem fácil de você observar, a gente consegue tirar bastante informações no próprio Google. Se vocês olharem aqui embaixo, ele te dá a altitude média das bacias. Pensando na premissa que a água não sobe morro, a tendência, tá? Não é corriqueiro, a tendência das bacias hidrográficas é que as estradas principais, elas correm no divisor da bacia hidrográfica, porque daqui para cá corre para cá, nessa bacia, daqui para cá corre para cá. Não é tão preciso isso aqui, porque a gente não está fazendo, mas para fim de fixação de exercícios, dá para a gente ter uma ideia bem interessante. Deixa eu escolher uma bacia aqui. Vou catar essa aqui. Tá. Mas essa característica das bacias é aí da região, porque aqui na minha região a gente não consegue ver bem certinho esses rios com app.
Não, sim, eu vou, mas o que eu quero dizer para vocês? É que a gente consegue tirar umas informações bem interessantes até para fazer esses índices aí. Lógico que a gente vai depois fazer com dados de sensoriamento remoto mais precisos, mas o que eu quero dizer é que as informações vocês conseguem. Então, vamos pensar essa bacia hidrográfica. Então, eu tenho o início da minha bacia hidrográfica e eu vou ter o meu histórico, que vai ser aqui embaixo. Então, vou marcar aqui o histórico aqui embaixo. E a minha cabeceira do meu rio principal. Esse rio, essa bacia, tem rios que não dá para ver, você tem que fazer a parte de pseumetria, mas esse aqui até que tá dando fácil para ver, igual tu comentou. Então, vamos pensar que ele nasce aqui em cima, nascente. Nascente. Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um dos critérios a altimetria e a área dessa bacia. Então, eu vou aqui em comprimento aqui. Então, se você clicar em caminho aqui, nós vamos desenhar esse caminho aqui. Eu não sei se todo mundo conhece a informação, mas vamos dar um zoom aqui. Eu vou desenhar o caminho. Nascendo aqui, vamos dizer que ele correu aqui. Claro que quem vai me falar o melhor caminho do rio vai ser do rio principal. É a parte psométrica, mas para fim de exercícios vai ser interessante a gente abordar alguns exemplos. Depois eu vou explicar o que exatamente eu gostaria que vocês vão fazer, que eu quero que vocês façam para fins de fixação de exercícios. Aí ele vem para cá, vamos pegar essa mata ciliar que está bem definida aqui. Claro que pode ter uns nuances. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vou traçar mais ou menos aqui só para a gente ver as informações que eu quero que vocês vejam. Aliás, para a gente ver as informações que eu quero que vejam é boa, né? Tá, bem toscamente, mas tá aqui. Então, beleza, eu desenhei o meu canal principal dessa minha bacia. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho a unidade de medida. Eu tenho quantos quilômetros é o comprimento total desse meu rio. Positivo? Então, se eu clicar aqui, ó, em exibir perfil de elevação, olha o que eu tenho, que interessante. Não sei se vocês já sabiam disso. Então, eu tenho um gráfico que ele vai me falar altitude mínima, altitude média e altitude máxima. Então, a elevação máxima dessa bacia em relação ao nível do mar, ela está na cota... a elevação mínima, perdão, em relação ao nível do mar, está na cota 228, a média é a 256 e a máxima é 350. Olha a relação do perfil da bacia, ela está dada aqui, ó, em quilômetros. Se você for correndo a tua limite da bacia, tu vai ter as distâncias aqui embaixo, dadas em quilômetros. Positivo? Ó, tu consegue ver toda a inclinação. Você consegue ver a inclinação máxima da bacia, isso depois a gente pode avaliar, e a inclinação média dessa bacia. Isso já vai me fazer menção aos índices que a gente estava avaliando. Então, se eu tenho amplitude, com esses valores, eu consigo amplitude da minha bacia hidrográfica, que vai ser em função dos meus índices de relação de relevo que eu queria ter, ou relação de relevo relativo, que eu também vou ter. Vou conseguir o índice de rugosidade com essa relação. Vou conseguir fazer o comprimento total dos meus rios para poder calcular a minha densidade de drenagem, entre outras coisas. Outra questão interessante, se você for aqui em polígono, na aba régua, ele vai manter a tua área da bacia lá, e eu vou só tirar... eu vou só colocar... deixa eu só tirar isso aqui por enquanto. E eu vou colocar polígono. Ele vai manter o exercício lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar o polígono da minha bacia. E vocês vão ver que dá, inclusive, para você ajustar de acordo com a tua área da bacia hidrográfica, porque a área é um dos fatores principais que a gente vai precisar. A área e o perímetro da bacia a gente vai utilizar para fazer. Então, pensando que aqui eu tenho outra bacia hidrográfica, e pensando nas minhas curvas de níveis que estão desenhadas aqui, eu vou considerar que a bacia está, claro que não vai estar precisa, igual eu formei para vocês, mas dá uma relação bem interessante.
Então, eu vou desenhar meu trânsito da minha bacia hidrográfica segundo as curvas de nível. Opa, é para cá isso aqui. Depois eu ajusto. Segundo as curvas de nível. Eu vou pensar que ele está indo pelas linhas principais, mas depois a gente ajusta, só para fazer uma ideia. E vamos vir para cá. Deixa eu pegar aqui. Para cá, para cá. Estou fazendo bem brutamente, só para a gente avaliar. Depois eu vou falar o que dá para a gente checar mais ou menos, que fica melhor para desenhar isso. Considerando aqui a linha da estrada como divisor das bacias, dessa e dessa aqui. Tá, eu tenho aqui. Vou só dar um exemplo, um zoom aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, se vocês olharem a altitude da bacia hidrográfica aqui, ó, se eu puxar para cá, ele está subindo. Então, quer dizer que, ó, ele sobe até 296. Se eu andar um pouco mais, ele desce para 295. Volto para 296. Se eu voltar, 295. Então, o limite da minha bacia está aqui, ó. Claro que eu, novamente, vou falar para vocês que a Y-métrico vai te falar melhor isso aqui, mas esses ajustes aqui superficiais só para fins de treinamento de unidades a gente pode fazer. Por quê? Porque com isso aqui a gente consegue o perímetro da bacia em quilômetros ou metros quadrados e a área da bacia em quilômetros ou metros quadrados ou hectares. Tendo o caminho e o perfil de elevação, eu consigo o perfil dessa bacia junto com a metragem, com o perímetro e a área dessa bacia. Com essas variáveis aqui, mais o comprimento de todos os córregos aqui, eu consigo praticamente fazer todos os exercícios, todas as relações que foram propostas para a aula de hoje. Então, eu vou passar depois no Google Classroom, nosso exercício vai ser dado da seguinte forma. Eu quero que vocês vão pegar duas bacias hidrográficas e comparar duas bacias hidrográficas quaisquer. Não pode ser de Palotina. Beleza? Essa é a ideia. Vamos pegar todos aqueles índices e fazer uma relação direta e discutir sobre os índices de acordo com o que a gente avaliou na aula e o que está descrito nas aulas anteriores. Eu vou colocar uns 2 ou 3 artigos de referência. Esses artigos de morfologia de bacias hidrográficas são relativamente bem comuns, eles têm bastante. Professor, Oi. eu queria que você mostrasse a questão dos comprimentos ali, qual que é a diferença, como que encontra. Aqui? Do comprimento talveg, comprimento axial. Perdão. Aqui vai ser o comprimento axial. Comprimento total. Positivo? Ó, esse comprimento que está aqui do rio, que é o comprimento que está aqui, ele está dado aqui, ó, 12,73 quilômetros. Eu peguei a linha considerando as anuâncias do rio. Beleza? Agora eu vou limpar isso aqui e vou fazer uma relação do talveg. Opa. Tem que desligar isso. Vou fazer a distância do talveg aqui. Pronto, esse é o talveg. Claro que tem que chegar aqui, né? Entendeu? Entendi. E daí o axial é o mesmo comprimento do rio. Total, do rio total. É porque, assim, algumas bibliografias, vocês até me perdoem, porque, assim, se você cata as bibliografias, tem bibliografias que o cara fala até as letras, entende? Se vocês olhar, assim, catar artigos, vai falar assim que o comprimento total é LT. Aí tem comprimento... tem artigos que vai falar que o comprimento total é o axial, só que vai falar AX. E tem artigos que vai falar só L, vai falar que o comprimento total é o mesmo que o axial. Beleza? Então, a letra pouco importa. O que importa é você entender a lógica. A lógica é que o axial ou total vai ser a nuance do rio
E o TALVEG vai ser linha reta, reta mesmo, do exutório até a nascente maior. Se fosse essa bacia, a gente ia ter que medir, por exemplo, essa aqui já está mais difícil. Ó. Tem um rio, uma nascente que vem para cá, outra nascente que vem para cá. Então eu teria que medir para ver qual que é o maior comprimento até o exutório dessa bacia, para eu saber qual que é o principal. Depois que eu definir qual que é o principal, vamos dizer que fosse esse aqui. Eu teria opa, deixa eu limpar isso aqui. Eu teria uma distância entre esse aqui até lá embaixo. Esse seria o TALVEG. E se eu fosse o canal principal, o axial, eu teria que medir daqui lá, andando por todo. Beleza? Beleza. Pessoal, então é isso aí. Eu vou postar o exercício, mas a ideia eu já estou cantando a pedra. Vocês vão poder escolher 2 bacias de sua preferência, menos palotina, e comparar essas 2 bacias em relação aos índices que vocês vão calcular delas. Claro que os que der para calcular, né? Não vou pedir coisa absurda. Legal? E aí, professor, quanto a essa comparação, a gente discute sucintamente, tipo, por exemplo, questão de área. Vamos pensar relevo. Porque qual que é a lógica dos processos? Porque assim, como a gente está no mestrado, doutorado, a gente tem que entender a lógica do processo. Então, assim, para que você está fazendo essas variáveis todas? Justamente para você ver e prever alguns tipos de situações para dizer o que você pode fazer nessa bacia. Então, vamos pensar, quando você vai comparar 2 bacias, talvez, é legal você comparar 2 no mesmo município, porque às vezes dá bastante diferença. Então, às vezes vai falar assim, essa aqui está com terreno mais ondulado, então o relevo mais acidentado, então para agricultura, as técnicas de manejo de agricultura tem que ser maiores. A rede de drenagem dela é relativamente maior, então você tem que cuidar com o risco de enxurradas. Então, algumas atividades não são premenientes. Então, se você compara uma bacia com a outra, fica mais fácil de se identificar essas áreas mais propícias. Tem que pensar enquanto gestor, entende? Entendi. Você tem que, então tá, se eu tenho as informações na mão, por que você levanta as informações? Justamente para você fazer gestão de recursos hídricos. Positivo? Beleza. Nós temos que pensar assim, você tem que pensar que é igual ao médico. Quando você vai no médico, o primeiro ato que ele vai fazer é um diagnóstico para saber o que você tem para poder te dar o remédio, entendeu? Então, quando a gente faz a avaliação de bacias hidrográficas, não importa os parâmetros que você escolha, você está fazendo um diagnóstico para ela tentar te dizer o que ela tem, para você dizer o que vai ser feito. Essa é a ideia do processo. Professor, você vai deixar essa aula gravada lá também? Vou. Tá. Uhum. Então, pessoal, valeu.